Bora falar do Timão e notícia boa. Se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Eu vi muita gente questionando, poxa, o Carrilho, será que tá fora de forma? O que tá acontecendo? O Carrilho tinha uma relação com a comissão técnica anterior que era além da profissional. Eles trabalharam muito tempo na Arábia Saudita, eles moraram muito tempo em... o Emiliano Dias contou essa história no podcast lá que eu tenho com o Denilson, a entrevista tá no ar lá no canal do YouTube do Dena lá, você pode conferir a entrevista. Eles tiveram uma relação de famílias próximas, morando perto, de jantares, e relação de amizade mesmo, de irmandade. Então, foi um dos jogadores que fez um post bem emocionado com a saída da família Dias. Então, assim, pode ser que o Carrilho esteja sentindo emocionalmente a troca no comando técnico. Ah, jogador não tem que pensar nisso, isso acontece toda hora, o cara tem que ser profissional. Eu sei, é só um adendo aqui que eu tô fazendo, porque tem a ver. Muita gente está questionando o Carrilho por ter caído de rendimento. E também porque ele está fora de posição. Ah, ele tem liberdade. Tá, mas se você escala ele ali... Se você pede algo para ele, mesmo que ele tenha liberdade, me parece que ele está querendo fazer essa função, né? Porque ele pega a bola e está lá grudado na ponta direita. Quando sabemos que o melhor momento do Carrilho sempre foi jogando por dentro. Então todas essas coisas elas estão me intrigando no Corinthians do Dorival Júnior. Porque assim, os números até são positivos. Ele está conseguindo devagarzinho arrumar a defesa, o time não está mais sofrendo tantos gols. Agora, ele mexe demais. E não só nominalmente, ele mexe no sistema, na forma de jogar. O time variou muito, assim. Você pode entender como uma variação de repertório, mas eu acho de uma maneira exagerada. Eu acho que não necessita disso nesse momento. Pô, define um jeito de jogar. E como ele está trocando muitas peças, e esse é o risco de você mudar um técnico no meio da temporada, né? Ele está... Eu não estou nem dizendo que ele está conhecendo o Corinthians, mas, cara, ele está testando alguns movimentos, só que já dá para entender que algumas situações elas já são conhecidas. Então não dá para dizer que ele está testando o Maicon de primeiro volante. Não dá para dizer que ele está testando o Ranieri de meia. Peraí. Todo mundo sabe quem é o Ranieri, gente. Todo mundo sabe como o Ranieri joga. O Maicon já tá claro o que ele pode e o que ele não pode fazer. O Carrilho, ele não estava vendo o Corinthians jogar? O Carrilho foi o melhor jogador do Corinthians em 2025 até a saída do Ramon. De repente o Ramon foi embora, chegou o Dorival, e o Dorival às vezes escala o Carrilho, às vezes não, às vezes bota ele de ponta, e ele pode estar perdendo o cara. E o sistema deixando o Yuri isolado jogando de costas é o pior possível pro Yuri, todo mundo sabe disso. Mas ele tá conseguindo resultados. E aí, mesmo com todos esses problemas, numa bola, numa chegada, quando o time aproximou do Yuri pela primeira vez, ele recebeu uma bola e a fase dele é maravilhosa. Ele foi lá e cortou o cara, deixou o cara lavrando, né, num carrinho, lá pra linha de fundo, e de perna esquerda fez o gol no cantinho pra carimbar a classificação do Corinthians, que já estava vindo no 0-0, mas, cara, o 0-0, com a vantagem de um gol, mata-mata, era um escanteio. E assim, o finalzinho do jogo começou a ficar perigoso, tá? Porque, cara, é aquela zica do cara chutar do meio da rua, bater na mão de um zagueiro, de um Félix Torres meio estabanado, né? Que até é injusto falar isso porque hoje ele tava bem. Mas bater na mão de alguém do Kaká, sei lá, pênalti, sabe? Desvia alguém, mata o Hugo, pô, ele tava indo pra bola. Qualquer coisa pode acontecer, né? Quando você permite que o aleatório se faça presente. Então o Yuri vai lá e faz o gol da tranquilidade, que vem nos acréscimos apenas, porque ele recebeu uma bola para fazer isso. E aí ele vai lá e faz o que ele sabe fazer, o que ele tem feito de bem. Aliás, Ancelotti, pelo amor de Deus, se o Yuri Alberto não estiver na pré-lista de 50 nomes, é que nem todos os nomes foram vazados, né? No Corinthians sabemos que o Hugo Souza, por exemplo, foi avisado. O Yuri a gente não sabe. Ele até acha que não. Ele deu entrevista no final do jogo. Só que o repórter também, o Felipe Brizola, fala que você não tá na lista, né? Então a gente não sabe se o Yuri pegou a informação do repórter ou se ele já sabe que ele não vai estar na pré-lista. Então, não sei. O fato é, pelo amor de Deus, né? Olha o que o Yuri tá fazendo, 13 gols já esse ano. Ele fez 30 no passado. A gente tá chegando em maio, ele já tem a metade. Já tem 13 gols, cara. Ele vai em busca desse número de novo. E assim, tá iluminado. O Yuri Alberto.
Fora um cara que joga sempre, não se machuca, se doa pro time, fantástico. O Yuri salvou o que seria uma noite assim muito ruim, né? Ela ainda deixou alguns questionamentos, alguns pontos de interrogação, mas o Corinthians ganhou para mais de 40 mil pessoas, mais uma vez, em Itaquera, que se fizeram presente. Então, assim, a classificação era o mais importante. O Dorival está conseguindo algumas coisas defensivas importantes. Acho que os zagueiros já estão sendo menos questionados. O Félix Torres de lateral tem sido uma grata surpresa e paramos por aí. Quando ele começa ali, abrindo o meio-campo até o ataque, caramba, é só um monte de coisa que a gente está tentando entender. Claro que o Garro e o Memphis entrando nesse time, esperamos que as coisas se acomodem melhor. E aí você terá, né, eu imagino, um losango, porque ele já disse que gosta de jogar no losango, só que até agora eu só vi 4-1-4-1 ou 4-4-2, ou 4-3-3 até. Mas, enfim, espero ver esse losango com o Garro na ponta desse losango, Memphis e Yuri no ataque. Será que isso vai acontecer? Vamos aguardar. E que a diretoria do Corinthians trabalhe também para a contratação de reforços, a chegada de reforços. O Corinthians precisa de reforços, né? Tanto é que tem improvisado jogadores em algumas posições, sobretudo na lateral direita, improvisou o Félix Torres mais uma vez, jogou na lateral direita, improvisado, já que o Mateuzinho está machucado e o Léo Maná não dá conta do recado. Quem vai ser o responsável pela contratação de reforços é o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado é o responsável pela contratação de reforços. Ele foi o responsável pela contratação dos reforços na temporada passada. Esse ano, o Corinthians contratou apenas o Angileri, né? O Corinthians não foi ao mercado buscar jogadores, buscar contratações, porque o Corinthians não tem dinheiro, mas agora a promessa ao Dorival Júnior é que o Corinthians vá contratar reforços. Como vai fazer isso sem dinheiro? Esta é uma pergunta realmente difícil de ser respondida. Talvez o Corinthians possa adiantar dinheiro aí da televisão, do acordo com a televisão, de mais de R$1 bilhão do acordo com a televisão. Talvez possa adiantar dinheiro dos patrocinadores. Tudo é uma possibilidade, mas o fato é que o Corinthians vai ter que se virar no mercado para trazer os reforços para o Dorival Júnior. O Corinthians que joga no sábado contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e depois na terça-feira contra o Huracan na Argentina. 2 jogos fora de casa. Contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, contra o Huracan na Argentina. 2 jogos importantíssimos. O Corinthians precisa melhorar a pontuação dentro do Campeonato Brasileiro e precisa vencer o Huracan para conseguir a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana. Para repescagem, né? Se o Corinthians vencer o Huracan, ele vai se classificar para a repescagem da Copa Sul-Americana. Existe a possibilidade do Memphis Depay viajar com o elenco do Corinthians para Belo Horizonte. Ainda não está confirmada a volta do Memphis contra o Atlético Mineiro, mas os jogadores que vão jogar contra o Atlético Mineiro e vão jogar contra o Huracan vão viajar para Belo Horizonte, porque de Belo Horizonte o Corinthians viaja direto para a Argentina. Então, mesmo que o Memphis não jogue contra o Atlético Mineiro, existe a possibilidade grande dele jogar contra o Huracan. Então, ele deve viajar para Belo Horizonte. Também existe a possibilidade do Rodrigo Garro viajar com os jogadores. No caso do Rodrigo Garro, talvez ele fique mais uma semana ainda longe do time. A previsão é que ele volte a jogar com a camisa do Corinthians no dia 1º de junho, contra o Vitória da Bahia. De qualquer maneira, o Rodrigo Garro já está treinando com bola, já está treinando com os demais jogadores, não sente mais dores no joelho direito, já está praticamente recuperado da contusão. O Gustavo Henrique continua de fora, se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal, e o Mateuzinho ainda se recupera de uma contusão muscular. Também não se sabe se o Mateuzinho vai viajar ou não com o elenco corintiano. Agora eu quero falar de dinheiro, porque é o seguinte: o Conselho de Orientação
do Corinthians, o CORE, agendou para a próxima quinta-feira, dia 29, a reunião que vai analisar a proposta da Adidas ao Clube de Parque São Jorge. A proposta da Adidas, de mais de R$1 bilhão. É um contrato de aproximadamente R$1 bilhão por 10 anos de contrato para ser a fornecedora de material esportivo do clube, no lugar da Nike. Porque, para que a atual gestão possa avançar na negociação, tem que haver um parecer positivo do CORE, do Conselho de Orientação do Corinthians. Porque o Corinthians tem contrato com a Nike até 2026. A parceria com a Nike começou em 2003. O Corinthians tem contrato com a Nike, até o final de 2025, até dezembro, portanto, mas esse contrato pode ser automaticamente renovável, unilateralmente, se a Nike quiser renovar esse contrato. Provavelmente, essa disputa vai parar na justiça. O Corinthians, para quebrar o contrato, vai ter que ir para a justiça, se a Nike quiser renovar esse contrato unilateralmente. Por isso, o Augusto Melo precisa do aval do Conselho de Orientação Fiscal. Só que fazem parte do CORE, do Conselho de Orientação Fiscal, alguns opositores do Augusto Melo. Por exemplo, o Mário Gobi, o Duílio Monteiro Alves, o Roberto de Andrade e o André Sanches, todos da oposição, todos ligados à renovação e transparência. Então, não vai ser fácil para o Augusto Melo aprovar essa questão da Adidas no Conselho de Orientação. Mas ele precisa do sinal verde para avançar nas tratativas com a Adidas. A Adidas que está disposta a colocar o Corinthians numa prateleira junto com grandes clubes do futebol mundial, Real Madrid, Bayern de Munique, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Juventus. O Flamengo também é patrocinado pela Adidas. O acordo com o Corinthians é muito bom, né? Mais de R$1 bilhão, muito mais do que a Nike paga ao Corinthians. Então o acordo é vantajoso, só que tem que ver as questões jurídicas para quebrar o contrato com a Nike. Só que também tem um detalhe, essa reunião marcada pelo CORE é para o dia 29, né? Na próxima quinta-feira, daqui 7 dias. E na próxima segunda-feira tem a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, que pode aprovar o impeachment do Augusto Melo. Aí como é que fica essa questão? Como é que fica essa questão da Adidas? Será que o Corinthians vai aprovar o contrato com a Adidas mesmo sem a presença do Augusto Melo? São questões. Como é que fica também a questão dos reforços do Corinthians, se não tiver o Augusto Melo? Será que o Fabinho Soldado vai continuar no clube sem o Augusto Melo? Bom, o Fabinho Soldado ele é funcionário do clube, né? Ele é funcionário do clube. Em tese, ele continuaria no clube normalmente. Se o Augusto Melo for destituído do cargo de presidente, o Osmar Stabile, que é o vice-presidente, assume interinamente, até que o impeachment seja votado pelos sócios, pela Assembleia de Sócios do clube. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte na questão política do Corinthians. Fala, fiel. A coletiva de Dorival Júnior após a vitória sobre o Novo Horizontino trouxe revelações importantes. O técnico pediu reforços, mas também foi direto ao falar sobre Yuri Alberto. Com tantas especulações sobre uma possível saída, o treinador deixou claro que quer manter o artilheiro do elenco. Segundo o portal Meu Timão, após a vitória do Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena, com gol justamente de Yuri Alberto, Dorival Júnior revelou a sua confiança no atacante e pediu apoio da diretoria. Abre aspas, eu não quero perder ninguém. Eu quero ganhar ainda alguns atletas. Vamos evitar a saída e aguardar as chegadas, disse o treinador na coletiva.
Apesar dos rumores de uma possível saída na próxima janela, o próprio Yuri já demonstrou interesse em seguir no clube. Em entrevista no fim de maio, ele afirmou estar aberto a renovar com o Timão com vínculo atual até o fim de 2027. Essa declaração é um recado direto aos bastidores. Dorival não quer perder uma das peças mais importantes do time e Yuri, em boa fase, tem mostrado entrega total aos jogos. A permanência dele pode ser essencial para manter o ataque afiado e dar confiança fiel na sequência da temporada. E aí, nação? Você acha que o Corinthians deve fazer de tudo para segurar o Yuri? Ou se vier uma proposta grande, vale negociar? Comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha com os corintianos de verdade e vai Corinthians!